Bom, eu vou ensinar nesse vídeo, partindo já da onde a gente manteve, até para mostrar dois detalhes que a gente pode acrescentar no vídeo anterior. Um é que a gente tirou a cobertura, lembra lá no pavimento térreo? Quando a gente foi fazer as zonas, a gente tirou a cobertura. E aí ela não apareceu mais aqui e, consequentemente, quando a gente vai lá na perspectiva, ó, 3D aqui, ele também não aparece aqui. Para a gente ligar de volta, é só vir aqui e acionar, ó, o layer ou vegetal cobertura. Não esquecer de atualizar e dar OK. Pronto, o nosso 3D já está prontinho. Daqui a pouco nós vamos documentar, até inclusive com vistas do 3D. Bom, a próxima etapa aqui também, a continuação do vídeo anterior, é indicar aqui nos cortes o nome dos ambientes, para que eles fiquem conectados com a planta. Lembra que a gente colocou todos os nomes dos ambientes aqui? Se a gente for lá nos cortes, vou primeiro no corte a gente vai ver que tem um desenho meio roxo aqui, meio uva, que se eu selecionar, ó, é a zona que a gente criou lá na planta. Então, aqui, para colocar o nome dos ambientes de uma forma bem simplificada, nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó. Nós vamos vir em documentos, vamos vir aqui no rótulo, que é esse A1 aqui com essa setinha, e vamos achar essa opção, ó, rótulo, zona, nome, porque ela vai nos dar o nome da zona. Eu dei 2 cliques, né, para selecionar ela e vou achar a zona. Ela, ó, tá, a hora que eu chego perto, ela já seleciona, fala que o nome desse espaço é zona quarto 1. Eu clico uma vez e ele já me dá o nome quarto 1. Se eu faço isso nos outros ambientes, ó, continuo, ele vai continuar me dando o nome de cada ambiente. E aí o legal dessa opção, que você pode, ó, assim como as outras coisas que a gente já faz movimentando com a ferramenta, com a paleta flutuante, essa opção clicada, ela me permite alterar o nome do ambiente para onde eu quiser. Aqui também a gente vai selecionar, e aí eu vou fazer antes até de levar para o outro corte, eu vou selecionar, ó, do mesmo jeito que eu fiz no outro, acho onde está escrito rótulo, né? Seleciono apenas o rótulo, não posso selecionar a zona. Quando eu quero acrescentar mais de um nome, eu seguro o Shift, e para eu encontrar o rótulo e não a zona, eu uso o Tab ou o Shift. Bom, selecionei os três, dou Ctrl T, e aí aqui a mesma coisa da planta. Eu vou tirar essa seleção, ó, esconder elemento associado. O que ela vai me fazer? Ela vai separar a zona desse nome. Para quê? Para simplesmente eu poder apagar a zona. Lembra lá dos vegetais que a gente aprendeu no vídeo anterior? Vou achar onde está arczona, apagar arczona, ó, e ela vai me dar só o nome dos ambientes, sem ter a bagunça, né, daquela corzinha que não é necessário para mim nesse momento. Bom, os nossos cortes vai ser nesse nível mesmo que nós vamos apresentar. Depois eu pretendo fazer um último vídeo para a gente poder acrescentar cotas e mais algumas informações. Mas aí esse vídeo, como eu já disse no anterior, nós não vamos cobrar isso no projeto, mesmo porque isso é um levantamento. O mais importante aqui é saber montar a folha e conseguir fazer essa primeira apresentação, né? Para depois vocês usarem isso no futuro. A mesma coisa que a gente fez de lá, eu posso fazer nesse corte. E eu vou repetir, ó, vou ligar novamente a zona para eu poder enxergar. Achar o rótulo aqui, que o rótulo que eu usei foi esse da zona nome. E vou selecionar mais esses dois ambientes. Selecionei a sala e o banheiro. Poderia selecionar esse pedacinho aqui também, ó, mas como o nome vai ficar muito grande, eu vou deixar esse por enquanto. Então, olha só, já apareceu, já estão ok aqui os nomes dos ambientes. Volto de novo na zona, aqui no layer. Não esquece que tem que estar aqui no estudo preliminar planta, que é os layers que a gente está usando. E
apago, arquizona, atualizo e dou OK. Não pode esquecer de atualizar, sempre lembra disso. Dou OK, olha só o que aconteceu, ele simplesmente apagou. Por que ele apagou? Porque ainda continua associado. Então, eu volto aqui, atualizo, volto aqui, seleciono os dois rótulos, dou Ctrl T, desassocio, se esconder com elementos associados, e agora sim, a gente pode tirar as zonas. Atualize e dá OK. Pronto. Nós temos agora dois cortes, corte A e corte B, temos a fachada 1, temos a fachada 2 e temos a planta do pavimento térreo. Para finalizar e começarmos a documentar, eu vou criar também um elemento 3D. Só que esse elemento 3D eu já vou criar direto aqui na folha. Então, primeiro, nós vamos criar um elemento exatamente assim, Primeiro eu vou começar por ele. Eu venho aqui nessa primeira opção da casinha, venho aqui na perspectiva 3D, perspectiva cônica, e acho um ponto de visualização aonde me agrade, porque ele vai aparecer lá depois na minha imagem. Por exemplo, vou escolher esse ponto aqui de visualização. Aí eu vou vir aqui e aqui essa opção aqui que nós vamos começar a salvar agora, essa primeira é onde a gente faz a modelagem, onde tem a casinha. Na segunda opção, que é o que nós vamos aprender agora, é onde a gente salva as vistas. Salvar as vistas, por que ela tem que ser separada da modelagem? Porque eu posso querer fazer em tamanhos diferentes, escalas diferentes, modelagens diferentes. Então, inclusive o 3D, nós vamos fazer um modelo assim e vamos fazer um outro tipo de modelo. Então, vai fazer com que a gente visualize o desenho de formatos diferentes. E aí a gente salva esses formatos diferentes sem mexer, né, com a modelagem em si, aqui nessa folhinha de trabalho, Logo depois da casinha, folhinha de trabalho aqui nesse cantinho superior. Como que eu vou fazer? Eu posso vir direto aqui na vista, clicar com o botão direito em cima dela e colocar salvar como vista. Ela já vai direto aqui para essa opção. Ou eu posso vir aqui também, achar uma pasta, e aí eu te convido, por exemplo, a achar uma ou até criar. Por exemplo, vou apagar essas que existem, como que eu apago? Seleciono as que existem e eu não vou apagar essa de perspectiva aqui não, porque acho que ela pode nos ajudar. Vou apagar só essas de cima, Vou apagar essa e essa. Seleciono, clico em apagar com o botão direito, apagar tudo. Vou apagar também essas duas opções aqui que eu não vou usar. Eles são pré-configurações, a gente não vai precisar delas. E aqui, nesse lugar, eu vou criar uma pastinha. Essa primeira é a folha de trabalho, essa segunda é a pastinha. Vou criar uma pastinha primeiro com o nome trabalho final, ou projeto final, melhor, né? Projeto final. Aqui, dentro de projeto final, vou puxar para antes da perspectiva, só arrastei. E aqui dentro de projeto final, eu vou criar primeiro esse nosso 3D aqui, que foi a nossa vistinha. Vou criar aqui, com a folhinha de trabalho, tá vendo essa primeira opção? Eu clico aqui no mais. No caso da perspectiva, eu não preciso determinar uma escala. Eu posso deixar como está e vou só criar. Quando ela aparecer aqui, perspectiva cônica, eu vou mudar o nome, para que o nome lá no desenho fique da forma como eu quero. Vou colocar perspectiva 1. E o número do desenho eu vou colocar como 1. Vai ser o meu primeiro desenho e vai ser uma perspectiva 1. Beleza, vamos voltar na casinha agora. Vamos achar o pavimento térreo e agora nós vamos criar a mesma coisa, essa folhinha de trabalho para o pavimento térreo. Como que a gente vai fazer essa folhinha de trabalho? Da mesma forma, a gente vai vir aqui na folhinha de trabalho, dentro de projeto final, e vamos criar aqui na primeira opção, eu vou clicar uma vez, lembra que a segunda é a pastinha, a primeira é a folha de trabalho. E aqui é importante eu mudar a escala.
Ó, já vou colocar aqui a escala que eu quero que apareça na folha. Eu quero que apareça na escala de 1 para 75. Eu dou OK e dou criar. Vamos mudar o nome aqui também para que fique já correto, ó. Ele vai ser o nosso desenho 2 e eu vou chamar só de térreo. Lembrando que esses detalhes aqui a gente está criando agora e você pode criar como você preferir aí. Mas eu já estou mostrando para vocês principalmente esse númerozinho que ele vai aparecer dentro da bolinha de identificação do desenho. Então, essa forma de identificação que está aqui já vai para a próxima etapa, que é a folha. Bom, nós criamos não para 75 a planta do térreo. Agora, vamos até escrever planta térreo para ficar mais fácil. Planta térreo. Pode colocar também só planta, tanto faz, você escolhe o seu nome. Agora, a próxima, nós vamos voltar na casinha e vamos achar os cortes. Primeiro, nós vamos fazer com esse corte, ó, vou centralizar aqui na folha, para poder visualizar ele direitinho. E vou, de novo, lá na folhinha de trabalho, criar. E aqui, lembrando que eu vou mudar a escala. Não tem a escala de 1 para 75, eu posso colocar aqui, ó, personalizado, 1 para 75. Dou OK e coloco o criar. Ele já me criou o A, que vai aparecer dentro da bolinha, e aqui corte A. Aliás, aqui a gente vai pôr o número do desenho, né? Aqui corte A, aqui o número do desenho. O que aparece dentro da bolinha é essa primeira opção aqui, ó, o A. Bom, nós já fizemos o desenho número 3, vamos fazer também o desenho número 4, que vai ser o corte B, esse corte menor. A mesma coisa, vem aqui, cria folhinha de trabalho, 1 para 75, não tem, eu vou personalizar, OK, criar, pronto. Também já criei outra folhinha. E assim eu vou fazer sucessivamente com todos os desenhos. Vou fazer mais esses dois para ficar fácil da gente visualizar depois lá na folha. Ó, criei. Aqui eu vou colocar personalizado, 1 para 75, OK. Vou colocar que esse aqui é o desenho 4. Esse aqui é o desenho 5, fachada 1, né? Essa fachada frontal nós chamamos de 1. Depois a última, nós vamos a mesma coisa, vem aqui, cria, personalizado, 1 para 75, OK, criar. Esse desenho vai ser o desenho 6 e a fachada é a fachada 2. Beleza, todos os nossos desenhos já estão aqui. Ainda poderia acrescentar aqui cobertura, poderia acrescentar quadro de esquadrias, mas por enquanto nós vamos ter essas apresentações. Beleza, agora nós vamos lá no final, que é a folha final de apresentação. Depois de criar da folha de trabalho, nós vamos passar isso tudo para a folha de apresentação. E aí eu te convido a vir aqui, ó, nessa última, aonde tiver esse monte de folha aqui, também te convido a jogar fora, ó. Você só não vai jogar fora esses modelos que estão aqui embaixo, os mestres. O resto você pode jogar fora. Vamos jogar até aqui, ó. Vou deixar só esse estudo preliminar para ser uma base para a gente. O resto eu vou apagar, ó, joguei fora. Vou jogar essa inicial aqui também. Cadê aqui? Vamos apagar por aqui. Ela não foi? Essa não foi. Eu acho que essa não pode, porque essa é base do desenho. Bom, aqui no lugar de estudo preliminar, eu vou repetir o nome que nós colocamos aqui, projeto final. Pode colocar seu nome, se você quiser, projeto final. Beleza, vou tirar esse EP aqui, que é de estudo preliminar, vou deixar só projeto final. E aqui nós vamos criar a folhinha na segunda opção, ó. Nessa opção a gente vai criar uma folha base. Dentro de projeto final ele tem que estar selecionado, a gente clica aqui e vamos achar, ó, esse A1 paisagem. No seu pode ter outra opção, mas o importante é você escolher o tamanho da folha, tamanho A1. Vamos colocar aqui o nome que vai ser essa folha. Vamos chamar ela de folha 01.
né? Poderia ter várias, nossa, vai ser única, poderia ser folha única também, e vamos criar. Pronto, ela vai vir já com um modelo padrão. E para eu alterar, depois nós vamos alterar algumas coisinhas nela, eu vou vir aqui, ó, no mestre. Por isso é que eu não posso apagar os mestres. Os mestres é o que faz a gente escolher, por exemplo, se eu clicar aqui na folha 1 e der Ctrl T, eu consigo, por exemplo, aqui, ó, definições. Eu consigo alterar, por exemplo, ó, o tamanho já de acordo com essas que estão aqui no mestre. É possível criar novas? Sim. Aqui, ó, eu crio novas folhas mestre. E eu posso criar uma já com o meu selo padrão. Por exemplo, se você quiser criar um selo padrão seu, você pode vir aqui e já acrescentar o tamanho que você quiser e um formato com as suas características, com as suas informações. Isso já pode ficar pronto aqui para você usar sempre. Bom, depois que você faz isso, você escolhe aqui, ó, cria uma folha nova, né? Como eu criei essa clarinha, a escura é a mestre e a clarinha é uma folha normal. Depois que eu criei a folha nova, ela já tá no tamanho certinho. É só eu acrescentar meus desenhos aqui. E acrescentar não é nada difícil. Você vai vir aqui, ó, em documentação, no último item, que é o item de desenho. Acho que ele chama, se não me engano, desenho mesmo, exatamente, desenho. Vou clicar nele e vou, com um clique na tela, achar o que eu quero colocar. Eu vou começar pela planta do térreo. Não vou colocar perspectiva, vou deixar para colocar depois. Vou colocar primeiro a planta do térreo aqui no cantinho. E insiro ela, ó. Ok, inserir. Ela vai chegar para mim um pouco maior do que eu preciso. E aí, para eu ajustar, para eu enxergar apenas a planta, eu vou usar aquela mesma opção que a gente usou na laje, essa daqui da paleta flutuante, ó. Para que você abra e habilite ela, você tem que selecionar a aresta e não o ponto. Você seleciona a aresta aqui no meio, ó, e diminui arrastando, né? Não precisa selecionar, não precisa clicar no mouse até o final, você só clica uma vez e a hora que chegar no lugar que você quer, você solta e ele já vai estar no lugar. Então, eu diminuí a janela até o ponto de visualização que eu preciso. Depois que eu diminuo a janela, eu clico aqui, ó, para mover essa barrinha de desenho, que é a indicação do desenho. E eu uso na paleta flutuante essa opção aqui, essa opção do X e um retângulozinho, um quadradinho. Não pode esquecer de primeiro selecionar, porque senão ela vai selecionar o desenho, ela vai andar com o desenho. Pronto, ó, coloquei no lugar que eu quero. Vou só afastar mais um pouquinho aqui, que eu quero ela fora dessa árvore que eu coloquei. Pronto, ó, tá no lugar certo, precisa estar dentro da folha. Como que eu faço? A mesma coisa que eu faço com os desenhos, ó, Ctrl D. Ele move para que eu coloque ela na folha no lugar que eu quero. Aqui a paleta flutuante também funciona. Se você clicar no meio, ela mexe o desenho dentro da janela. Se você clicar nessa opção, ela mexe o desenho dentro da folha. Ó. Também funciona no lugar do Ctrl D. Bom, coloquei minha planta. Próximo passo, colocar os meus cortes. Só um detalhe, ó, quando eu seleciono aqui, ele vai me dar com o Ctrl T as informações da vista que eu puxei, do desenho que eu puxei. E aí é legal sempre conferir se ele está na escala certa. Olha aqui, escala do desenho 1:75. Ele precisa estar aqui com a escala de 1:75. Dou cancelar aqui porque está tudo certo e vou continuar. Para que eu faça os novos com essa mesma configuração, eu vou clicar no Alt, selecionar o meu desenho, clicar na tela e achar o próximo desenho que eu quero. Vou colocar o corte A. Ó, inserir a mesma coisa, ele já veio com as informações do corte A certinho, veio com uma janela grande, eu vou diminuir, ó. Vou diminuir para o tamanho que eu quiser, ó, vou tirar aquelas informações de piso, vou tirar um pedacinho daqui, vou colocar ela menor e vou puxar a minha indicação de desenho para cá. Ctrl D, eu consigo movimentar o meu desenho para onde eu quero, vou colocar ele aqui. Pronto, tá vendo que agora aos poucos eu vou criando a minha folha, vou tirar mais uma vez, eu vou fazer outra, ó, com o Alt, eu copio as informações, clico na tela,
Vou vir aqui agora no corte B, vou vir na fachada para fazer, né, um modelo diferente. Venho na fachada, dou OK e altero o que eu quero enxergar. Ó, não quero enxergar aqueles desenhos de níveis, quero só visualizar o meu desenho. Faço isso e puxo a minha informação para cá. Como que eu vou alterar aqui? Para onde que eu vou andar? Ctrl D. Levo para onde eu quiser. Aqui é interessante ver que aquele número que a gente colocou, lembra que o 3D era o 1, a planta era o 2, vem dentro da bolinha. Aqui vem a informação da escala e aqui vem o que você está colocando, ó, planta do térreo, corte A, fachada 1. Todos os desenhos que você for colocando, ele vai colocando aqui também. Se caso você vê que a sua folha, vamos conferir também a escala, ó, Ctrl T, eu confiro aqui, ó, se a escala está correta. Escala do desenho 1:75, tá perfeito. Vou dar OK. Bom, agora é interessante a gente vir no mestre. No mestre aqui, ó, eu vou até fazer uma cópia, novo layout mestre. Não vou usar esse mesmo, porque senão ele vai alterar a minha configuração de tamanho. Vou usar esse mesmo para não dar trabalho e vou, na configuração do layout mestre aqui, eu vou apagar esse quadro de revisão, que eu não vou precisar, e vou colocar dados aqui conforme os dados do projeto. Por exemplo, aqui já vem configurado um nome que é de acordo com o nosso padrão aqui, ó. Por exemplo, se você vier aqui, ó, e colocar informações do projeto, tem como você acrescentar, por exemplo, o nome do projeto, a categoria, o nome do terreno, descrição, e essas informações vão aparecendo automaticamente. Mas nesse caso, como a gente tem pouco tempo e não vai haver necessidade, meu convite é a gente simplesmente apagar a informação e colocar a informação que você precisa. Como que você apaga? Só dá delete mesmo, clica lá dentro e coloca, por exemplo, o seu nome, Viviane, vou colocar tudo maiúsculo para ficar mais legível, Viviane Galvão, pode colocar, e aí eu convido você a fazer uma folha como você quiser. Se você quiser apagar essa parte, ó, não tem problema, ó, dá para apagar e deixar menor, podemos apagar um pouco de informação, escreve o nome da casa, projeto Casa Ismael Oliveira, escreve a data que você está entregando, escreve o nome da nossa disciplina, o nome da professora, coloca exame, tudo que você puder colocar nessa folha e aqui compensa a criatividade, o que você precisar. Tá vendo que essas barrinhas que já estão prontas, você pode editar, ó, se você precisar e quiser fazer um desenho diferente. Você pode acrescentar também aqui, ó, você desenha, ó, novas barrinhas se você precisar. Então, aqui tem linhas. Então, todas essas informações vão estar livres para você fazer da forma como você quiser esse selo do desenho. E aí, quando você finalizar aqui, ó, tá vendo que eu coloquei meu nome? Posso aumentar aqui o tamanho, eu vou pôr 3. Vou até maior, vou pôr 5 para a gente visualizar melhor. Vou pôr em negrito e centralizado. Ó, se eu vier, vocês viram que eu fiz aqui na folha mestre. Se eu vier, por exemplo, aqui na folha configurada e vier aqui embaixo, olha lá, ela já tá as minhas informações relacionadas a esse projeto e já fica pronto para poder imprimir. Só mostrando um último detalhe, a gente consegue também fazer uma pré-renderização, se a gente vier lá na perspectiva, por exemplo, e vir aqui, ó. Deixa eu lembrar onde é que é imagem final. Aqui, imagem final 3D, renderização. Nessa ferramenta, a gente consegue fazer uma pré-renderização dentro do próprio ArchiCAD. Então, eu vou até colocar uma outra imagem, por exemplo, que é essa imagem renderizadinha aqui de mentirinha, né? Não é uma imagem boa de renderização, mas ó, documentação,
imagem final, você ainda tem algumas, por exemplo, algumas definições. Você pode entrar aqui e alterar, por exemplo, os céus, alterar a dimensão dela, nessa mesma configuração aqui, ó, documentação, imagem final e essas opções de definições aqui. Então, o que você precisar alterar aqui na imagem de renderização, essa é só uma pré-análise, é uma pré-imagem, né? Não é um renderizador, tá vendo que a árvore não fica boa, ele joga um sol, mas não é uma imagem de qualidade, mas é só para você fazer uma pré-imagem. E aí essa imagem é interessante exportar. Como que você vai fazer? Você vai salvar como, coloca lá na sua área de trabalho como se ela fosse, por exemplo, um JPEG, né? Vou colocar aqui Viviane imagem para eu identificar e vou salvar. Depois lá na nossa folha de trabalho, ou aqui na última opção, se eu quiser acrescentá-la, é só eu arrastar lá da minha área de trabalho essa imagem que eu criei. Vou puxar aqui de lado e acrescentar. Ah, tá vendo que eu consigo fazer, né, um pouco menor, se quiser, pode diminuir ela, fazer essa imagem dentro do meu projeto. Posso também trazer ela para uma folha aqui, ó, de trabalho. Lembra que a gente criou na folha de trabalho? Aqui eu consigo puxar lá e redimensionar. Então, por exemplo, se eu vier aqui no projeto final e criar uma nova folha de trabalho, por exemplo, vamos vir aqui, ó, vou criar dentro do projeto final uma nova folha de trabalho. Criar aqui, ó, dentro do uma imagem, nova folha de trabalho. Ok, criar. Vou colocar ela aqui do lado do meu elevações, não, aqui. E puxo o meu desenho para cá. Pronto. Vamos ver se ela deu certo aqui. Primeiro eu salvo ela nessa folha, né? Lembra que eu falei que depois que cria aqui na base da casinha, a gente salva aqui na folha. E na folha é só criar aqui. Crio uma nova folha, não importa nesse caso a escala, que é só uma imagem ilustrativa. Vou chamar ela de 7 e perspectiva. Perspectiva 2. Pronto, agora é só eu puxar lá na minha folha 01, eu puxar a perspectiva 2. Pronto, olha lá, ela veio com a indicação de desenho e veio também com uma janela para eu diminuir, ó. Vou diminuir ela no tamanho que precisa, ó, para que ela apareça só o que é importante e mudar o nominho dela aqui para baixo, para ficar mais fácil de ver. Tá vendo? Criei mais uma forma de apresentar. Ah, ficou muito grande a folha. Tem só mais dois, né, desenho desse. Se tiver ficado muito grande, nada impede que a gente diminua, não é regra, só que tem que caber tudo nessa folha. A gente colocou nessa folha A1 porque a folha A1, aqui ó, você vai vir aqui ó, definições e vai mudar ó, A1, A2, dá ok. A gente colocou na A1 porque ela pode estar um pouco mais distante das informações, mas você pode escolher o tamanho que você quiser. Acho que é isso. Agora, ficou faltando, como eu disse no vídeo anterior, alguns detalhes de cota, indicação de esquadria, mas pode ser numa segunda etapa
Esse programa, como eu disse, é bastante complexo e ele tem muitas informações. A gente está fazendo uma introdução, né? Não quero, assim, deixar de passar pelo menos o básico, mas ele precisa de continuar estudando, porque ele realmente não é fácil. Não vê que a gente mesmo que trabalha com ele o tempo inteiro, tem hora que você precisa procurar informação, não é tão fácil, não é tão simples e intuitivo igual é o SketchUp. Mas é interessante porque ele nos dá mudanças automáticas. Então, se eu mexo lá na planta agora mesmo depois de pronto, ele altera tudo que foi feito até aqui. Bom, só para finalizar e a gente acabar esse vídeo, para vocês fazerem e imprimir essa folha depois de montada, tudo direitinho, né? Pode centralizar, deixar o desenho soltinho aqui na folha. Você vai vir aqui, ó, arquivo, salvar como, e no lugar de PLN, mantém, né, o seu PLN salvo, não pode esquecer de salvar também em PLN. Você vai procurar, ó, PDF. Você vai procurar PDF, arquivo de PDF. Vou colocar aqui na área de trabalho só para vocês verem. Salvei. Aí, se eu for lá na minha área de trabalho, deixa eu fechar aqui. Ó, se eu for na minha área de trabalho, deixa eu achar, acho que é esse aqui. Pronto, olha lá, minha folha tá prontinha. É só mandar para a copiadora para plotar e ela vai plotar essa folha já no tamanho certo. Por que que já está no tamanho certo? Porque a gente escolheu lá o formato A1. O formato A1 ele já vem, tá vendo essas divisões da folha aqui já vem no tamanho certinho. Se eu quiser um pouquinho menor, é só lá eu escolher o tamanho menor. Mas aqui a gente escolheu o formato A1, então ele já vem todo preparadinho. Bom, é isso, galera. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Vou ver se eu consigo ainda fazer um que mostre cotas, por exemplo, e o quadro de esquadria, para quem quiser acrescentar. E vocês viram que no meu desenho tem um pouco mais de informação, mas é porque realmente eu estou fazendo isso como trabalho do mestrado, então eu acrescentei. Se caso depois alguém quiser aprender, por exemplo, isso aqui eu fiz com parede de cortina, a gente acrescentou pilares. Essas lajes é exatamente as lajes que vocês fizeram lá em cima, só que um pouco mais grossa. Então, quem precisar depois de ir mudando e quiser acrescentar mais informações, é só me procurar que a gente acrescenta um pouco mais, tá? Até aqui vai ser o que vai ser avaliado, né? Com 2 cortes, 2 fachadas, um 3D e uma planta. Todos na escala de 1:75 e esse aqui sem escala. E não esquecer das informações aqui de nome do grupo, do nome da dupla, a data, nome da exame, nome da matéria e Viviane Galvão para poder identificar que trabalho que é esse, tá bom? Obrigada e até logo.